Rimuru-sama está de volta, meus amigos, lançado pra gente finalmente, terceira temporada, veio com tudo, cheio de novidades inclusive, tá? Pô, mano, óbvio que eu com certeza ia falar desse primeiro episódio, já caímos de cara vendo o Rimuru voltando, vendo as coisas tudo voltando ao normal, ele saindo do Walpurgis e o Diablo, meu amigo, o que ele tá fazendo é sacanagem, irmão, o cara, pô, não tem como, a dominação de Falmouth dele é um negócio... magnifique, como a gente gosta de falar, né? A forma mais fácil de se falar é assim. Mano, o cara planeja tudo da forma mais perfeita possível. Não dá. Lógico que essa volta toda a gente vai comentar cada ponto, né? Um de cada vez. Eu sei que vocês estão muito ansiosos pra isso. Eu tava muito ansioso pra essa volta de Tensei. E acredito que essa temporada, pô, vai vir firme e forte. Detalhe, antes da gente começar o vídeo, tenho uma informação muito importante que provavelmente vocês todos vão gostar. Tensei Star Slime terá 24 episódios. Olha que maravilha. Pois é. Então prepara aí pra gente conferir esse primeiro episódio. Juntinho? Aquela pipoquinha? Então vem comigo. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. Família, não tem mais o que comentar, né? Já vamos direto pra parada. Olha só, o Walpurgis finalizado, os subordinados do Guy Crimson, incluindo a Mizari lá, a Rain também, todos estavam preparando as refeições requintadas pra galera que ficou, já que tinha um pessoal que tinha ido embora lá, Luminous e tudo mais. E aí foi quando o Rimuru aproveitou, né? A comédia tem que estar no meio. Aproveitou pra o Rafael dar aquela analisada em tudo. Ele ainda não tem a Ciel, né? Só o Rafael, ele deu uma analisada na comida, já preparou todos os pratos possíveis ali. O Rimuru, além de tudo, ainda é um baita cozinheiro. Por isso que o Rafael serve pra muitas coisas. Mas vamos lá. Beleza, a partir daí, o banquete do Walpurgis serviria pra comunicação entre os Lordes Demônios, mas também pra certas trocas de informações. E o Rimuru aproveitou essa oportunidade pra saborear mais a comida do que qualquer outra coisa. Tanto que ele teve uma briga lá com a Milin, foi muito engraçado, né? A Milin comendo tudo, falando que era a mais velha de lá, apesar das aparências, tá ligado? Independente de qualquer coisa, e realmente é, porque ela é filha do Véu da Nava. Então, assim... muito velha, sacou? E quando a festa acabou com a partida dos dois ali, Rimuru voltou pra Tempest, claro, preocupado principalmente com a segurança do país dele. Cara, ele tava considerando investigar algumas ameaças potenciais. A gente já viu que a guerra que rolou lá contra Falmouth e tal, o negócio tava sinistro. Quando ele chegou na cidade, ele foi recebido com muito respeito. Todos os habitantes ali, a gente viu aquela fila lá que eles fizeram, todo mundo se ajoelhando, fazendo um caminho pro Rimuru. Ele até perguntou, tipo assim, cara, vocês ensaiaram isso daqui e tudo mais? E mas ele também estava muito preocupado com as ameaças externas. Mais tarde, quando ele encontrou com o Diablo e o Rigolt, né, que chegou lá para falar com ele, para parabenizar ele pelo seu retorno, e o Diablo parabenizou ele por ele ter se tornado um membro do Octagrama agora, né, um Lorde Demônio verdadeiro. Surpreso com essa revelação antecipada até do novo título, o Rimuru perguntou como é que o Diablo estava lá. Tipo assim, como é que você sabe sobre isso, sobre essas informações? Ele descobriu que, na verdade, o Veldora tinha feito um acordo com o Diablo para poder revelar informações em troca de comida. Isso tudo lá na hora que eles já tinham voltado para conversar dentro dos aposentos do Rimuru. E veio aquela goblinzinha lá trazendo as sobremesinhas, né? Vários slimezinhos de pudim, tá ligado? O Diablo acabou dando dele pro Veldora. E, pô, cena cômica essa, tá? Vendo o Veldora e o Rimuru discutindo ali, cara, foi muito maneiro. É engraçado porque a gente vê como um dragão tão poderoso quanto ele é, tem tanto respeito e amizade com o Rimuru, mano, não tem como explicar, tá? Então, depois de ele resolver essa situação com o Veldora aí, deixou ele sem pudim, sem sobremesa, o Rimuru relaxou com os companheiros para discutir os próximos passos agora de Tempest. E eles, lógico, também do Diablo de Falmouth e tal, eles decidiram adiar essa celebração aí até que o Benimaru e os outros retornassem da expedição que eles também tinham ido. Enquanto eles desfrutavam de uma comida e tal, discutiam planos e questões diplomáticas. O Rimuru, na forma de slime dele, ouviu o relatório do Diablo sobre as suas atividades ali e ficou chocado quando ele descobriu o tratamento que os prisioneiros tinham sofrido. Por quê? Isso também foi uma coisa que foi adaptada de uma forma diferente na história, no anime, porque a Xion meteu o pau, filho, literalmente deu uma surra nos 3 prisioneiros, quebrou eles tudo e mandou de volta para Falmouth. Só que eles ficaram vivos, eles ficaram todo quebrado, mas vivos. Enquanto tentava manter a calma, o Rimuru, para isso, ele percebeu que ele precisava intervir para evitar mais problema. Mesmo com uma inquietação interna, ele continuou conduzindo a discussão sobre os próximos passos do país. E aí, vamos lá, entrando na parte do Diablo agora, explicando tudo, a primeira coisa que o Diablo desempenhou no plano dele foi exatamente como ele tinha planejado. Ou seja, ele restaurou o arcebispo Heinrich e também o chefe do tribunal, o mago Razen. Os dois voltaram para a forma original, como ele descreveu para o Rimuru.
viajava, lógico, 2 carruagens, que a gente viu também indo direto pra Falmouth, acompanhando várias cavalarias lá em direção ao reino, para eles conseguirem dominar, fazer todo aquele esquema. Em uma das carruagens estava o Diablo e os 3 que tinham sido presos. Só que assim, não dava nem pra gente considerar esses caras como passageiro, tá? Porque eles eram tipo uma bagagem. Tava tudo no chão assim, tipo bagagem mesmo. A Xion transformou esses caras em coisas desfiguradas, camada por camada. Isso utilizando a habilidade dela, cozinhar, exatamente. Pô, você fala, essa habilidade da Xion só serve pra cozinhar e tal. Não, ela serve pra tortura também, cara. Tem outras funcionalidades aí. Então, assim, ela levou os caras a um limite extremo, psicológico, maluco. Entendeu? Só que pra curar eles nesse processo aí, o Diablo foi lá e fez aquele esquema, fez com que eles voltassem à sanidade dele. Lógico que agora eles estavam com expressões vazias, estavam todos meio que vendo aquilo ter acontecido e viu a força do Rimuru, a força dos subordinados dele. Então, apesar de tudo, o Diablo tinha que fazer esse esquema, né, de trabalhar na volta deles ao normal. Só que não foram todos que voltaram não, tá? O único que não voltou foi o rei, porque ele não conseguiu trazer de volta. Por quê? Apesar das suas habilidades mágicas, o Diablo ele reconheceu a utilidade dessas habilidades não mágicas para reviver todo mundo. Percebendo o quão vasto era o seu desconhecimento sobre esse mundo, assim que ele dissipou a magia remanescente em 2 dos cativos, começando pelo Raiden, né, seguido e depois foi o Raizen, ele parou no Edimales. Por quê? O Raiden ele já começou a expressar gratidão pelo Diablo, enquanto o Raizen implorou pela lealdade ao seu rei. Ele continuou falando que ele era uma pessoa que queria que ele tratasse bem do rei, trouxesse o rei de volta e tal, mas o Diablo falou o seguinte, sorrindo com aquele sorriso dele, né? Ele falou que para poder pedir um favor para ele, tem um preço grande em troca. E aí o Raizen, ciente da verdadeira natureza do Diablo agora, começou a tremer de medo, se lembrando do terror que ele representava. O Diablo, mesmo que tenha aparência humana, ele mantinha uma aura inquietante ali. Os olhos dele, o olhão dele é coisa inesquecível, tá ligado? Sempre quem vê o olho dele não esquece dele. Apesar da aparência humana, o Diablo era uma ameaça tão grande quanto qualquer demônio, até maior, capaz de aniquilar nações inteiras. Tanto que ele mesmo falou que não seria problema nenhum ele chegar lá e aniquilar uma nação. Tipo assim, os caras perguntaram, já tá tudo certo e tal. Ele falou, não, tá tranquilo, dominar um país mole, cara, suave. Tanto o Raizen, nessa hora, ele entendeu como lidar com o Diablo, que era uma tarefa que podia ser difícil, mas ainda assim ele decidiu falar que ele pedir para ser o subordinado, entendeu? E a gente tá falando do monstro que pra ele era nível calamidade, era tipo assim, nível superior aos arquidemônios. O Diablo era um deles. A verdadeira identidade era um dos demônios primordiais. No entanto, tinha algo que ainda era mais assustador, que o Raizen não estava considerando. O Diablo já servia a um mestre que era melhor do que ele, porém muito bonito, o Lorde Demônio Rimuru. Cara, é engraçado também, outro esquema, se o Diablo já é forte assim, imagina o nível do Rimuru, a gente já tá vendo níveis de poder aqui. O próprio Raizen começou a pensar nisso. A presença momentânea do Rimuru já dava pra sentir o poder dele inimaginável, e a lembrança de ter visto o Lorde Demônio massacrando um exército de 20 mil homens ainda arrepiava o Raizen. Só que, depois de conhecer ele pessoalmente, ele ficou mais impressionado com a maneira como que o Rimuru olhava pra ele, como se fosse alguém insignificante, tá ligado? Esse olhar começou a hipnotizar ele, fazendo ele esquecer de toda a tortura excruciante que ele teve ali, abandonar o medo da própria morte. Então foi dito pra ele não tentar nem um pouco antagonizar com o Lorde Demônio Rimuru, porque se acontecesse isso, o reino de Falmouth, o Diablo ia destruir assim, e sozinho. Esses pensamentos continuavam na cabeça dele por muito tempo. Mesmo enquanto ele ignorava o barulho da carruagem, estava suplicando pro Diablo, pedindo tudo pra ele, lealdade e tudo mais. Casualmente o Diablo até concordou. Considerar o Raizen aí útil no mundo humano. É importante ele ter informantes ali. Antes de restaurar a forma do Edimales, ele faria com que o Raizen exibisse uma forma repugnante do rei para todos os figurões da nação. Para todos levarem em conta e verem que o Rimuru realmente não é o tipo de pessoa que vai deixar ali, baixar as asinhas aqui, pode me atacar e tal. Não, meu irmão, vamos causar medo, terror. Lógico que o Rimuru não mandaria fazer isso. Quem mandou foi o Diablo. Então ele fez uma promessa implícita. Se o Raizen e o Rai, né, que eu vou chamar de Rai porque é Raiden, é difícil falar,
Então eu vou falar Rai. Se o Razen e o Rai e o Edmales cooperassem obedientemente com ele, as vidas dos 3 seriam poupadas. Só que, se eles não cooperassem, o Diablo eliminaria cada um deles sem problema. Os 3 entenderam claramente essa mensagem e se submeteram ao Diablo, tornando-se escravos dele. O Diablo até assegurou que ele não faria nada de mal, desde que fossem obedientes, dizendo com gentileza aquele sorriso no rosto dele, até porque, logicamente, ele garantiu tudo muito mais fácil com a habilidade dele, a habilidade única Tentador, que faz com que as pessoas não possam ser contra ele. Se qualquer ideia passar pela cabeça ali, ó, cancela o CPF dos caras, nem existe, mas os caras deixam de existir. Mas beleza, uma comoção sem precedente tomou conta do reino de Falmouth naquele dia. O rei Edmales, governante, regressou, mas num estado completamente miserável. No salão do trono lá do Castelo Real, todos os principais ministros da nação começaram a testemunhar aquilo ali, vendo a cena, os olhares, todo mundo com a cara de espanto, de horror, tá ligado? Enquanto uma caixa cuidadosamente era colocada no trono ali, com os bolos de carne do rei, tudo enterrado no meio dele. Então, o que quer que tivesse dentro ali estava vivo, os olhos vazios pareciam conscientes. O ministro mal conseguia conter o medo e o pânico que estava vindo dali, mano, que ele estava sentindo, questionando o que tinha acontecido com o rei, com os outros 2 do exército da nação. Aí o Razen, que era conhecido como Shogun, né, porque ele tomou conta do corpo do Shogun, ele compreendia, entendia o estado de choque do ministro e começou a explicar. Durante alguns dias depois do corte da comunicação mágica regular, as pessoas que ficaram no reino estavam sob uma tensão absurda, sem saber o destino do exército de 20 mil homens e do próprio rei. O Razen, quando retornou ao reino, do lado do arcebispo, né, do Rai, eles com horror se encontraram lá na sala de teletransporte dentro do castelo, deixando os soldados chocados. Teve gente que chorou, vomitou, desmaiou, só que isso tudo logicamente não vai ser mostrado. Foi até meio que borrado ali, os bichos, os bolos de carne, né, dos caras aparecendo, né? Mas apesar dos esforços para restaurar o rei ao normal, ninguém conseguiu. Nenhum feitiço de cura foi eficaz para conseguir fazer ele voltar. Só o Diablo podia fazer isso, né? O tempo foi passando e tal, e a galera começou a questionar o Razen ali sobre o que tinha acontecido. O Razen agora, subordinado do Diablo, começou a explicar que o exército de Falmouth tinha sido completamente derrotado, principalmente devido à ressurreição do dragão da tempestade, do Veldora, não do Rimuru. A multidão ficou em silêncio, estava processando a magnitude dessa tragédia aí, enquanto alguns começavam a levantar umas dúvidas sobre essa situação. O Müller, que era o marquês lá, né, ele interveio tentando trazer ordem para a multidão, mas, seguindo o plano estabelecido pelo Diablo antes dele chegar lá, o Razen continuou, averiguando ali, falando toda a situação do campo de batalha, enquanto a multidão reagia com pânico, todas as sugestões de ataque, preocupações da Ordem dos Cavaleiros. No final, a verdade sobre a aniquilação da Ordem deixou a multidão num choque e num luto absurdo. O Razen explicou que não tinha sobreviventes, todos que tinham desaparecido junto com o Veldora, ele ter voltado. O número total de vidas perdidas era surpreendente e a suspeita de que o exército desaparecido foi usado como sacrifício vivo se fortaleceu na mente de cada uma das pessoas ali. Isso ficou meio implícito pra gente direto no anime. O sábio plano do Diablo de manipular com sucesso todas as crenças dos principais ministros ali de Falmouth através do Razen, deixando a nação toda à mercê do destino planejado pelo Rimuru, estava funcionando de uma forma absurda. Nesse momento, quase como se estivesse perfeitamente cronometrado, outra pessoa começou a chegar na sala. O Yon chegou lá, o grupo dele, acompanhado pelo seu conselheiro Miuran e também o guarda-costas Grucius e o secretário Romel, o mago. O Diablo, vestido como uma elegante roupa de mordomo, foi o último a entrar lá, e mesmo que a sua atitude fosse bastante arrogante em contraste com o dos outros ali, o papel de mordomo e tal, a sala do trono do castelo normalmente não era acessível para pessoas de baixa hierarquia social, como aventureiros. Só que, com a intervenção do Razen, todos os guias receberam as ordens prévias para conduzir o Yon a esse local. O Yon falou com o Razen nessa hora, enquanto representava o grupo dele e tal, mantendo um tom um pouco rude, e isso deixou uma galera ali que estava presente descontente, cara. Foi quando um dos ministros começou a repreender, cheio de ignorância, falando um bocado de coisas da posição como salvador do rei e tal, e apesar de conhecer o nome e a reputação do herói Yon, que cresceu em Falmouth, alguns dos ministros não conseguiam aceitar essa atitude dele, falando que ele era um plebeu e tudo mais, que era inclusive considerada muito inadequada para esse ambiente do Palácio Real. Só que as palavras do Razen garantiram todas as ações do Yon, tudo permitindo que ele continuasse a falar. Então o Rai também chegou para poder completar todas as pontas soltas da história
história do Razen, explicando os eventos que levavam a salvar o grupo. A explicação do Rai, junto com a confirmação do Razen, acalmou temporariamente a galera que tava ali, porque eles já estavam com medo, né? De todo mundo questionando algumas coisas e tal. O Diablo já tava no ódio ali, eles estavam com medo de ser morto pelo Diablo. Enquanto o Razen e o Rai trocaram olhares discretos com o próprio Diablo, a explicação continuou, detalhando a comunicação entre o Rimuru e o Veldora durante esse confronto, que quem salvou eles foi o Rimuru, porque o Veldora aparecendo ia acabar com todos eles. O Rimuru chegou lá e ó, acabou. Não foi nada disso que aconteceu, mas essa era a história que deveria ser contada, tudo que o Diablo planejou. A revelação do papel do Rimuru na negociação surpreendeu e intrigou todo mundo, levando eles a reconsiderar uma abordagem de lidar com a ameaça do Veldora. E quando o Yon tentou intervir para oferecer a ajuda dele como mediador ali, né, ele foi interrompido, sugerindo que ele aguardasse ordens em outra sala. Só que a oferta de ajuda dele sendo deixada de lado momentaneamente, enquanto os ministros consideravam as opções diante dali, dessa nova perspectiva representada pelo Razen, o Rain e o Diablo, o nobre que acabou de repreender o Yon interrompeu essa explicação para dar uma ordem de arrogância. Ah, meu irmão, aí acabou. A diferença de status social entre eles era verdadeiramente preocupante. Mesmo sendo um guerreiro, o Yon ainda era considerado um civil de sangue, sem o título de cavaleiro. A maioria dos nobres olhava para ele com muito desprezo, a gente viu isso também no anime. Carlos, que era um conde de alto escalão, era um exemplo. Claro que os nobres estavam muito conscientes da diferença de status, e a atitude dele seria tolerável em outros momentos, mas na atual conjuntura da situação ali, meu irmão, não dá, é totalmente inapropriada. Tanto que alguns nobres começaram a olhar para ele com descontentamento, incrédulos pela falta de autoconsciência, e ignorando as palavras do Yon, o Carlos começou a falar suas opiniões, sem sentir vergonha alguma. O Yon mesmo, ressentindo ali de ser criticado, manteve a calma, continuou de boa, conversando tranquilo. Ele falou sobre as ações dos nobres que resultaram na invasão do país do Rimuru, só que a voz dele foi ignorada e menosprezada. Sem hesitação, então, o Yon pensou sobre uma outra possibilidade do confronto entre o Diablo e os nobres, sabendo que essa situação poderia sair de controle muito rápido, tipo assim, chegar de 0 a 100 voando se o Diablo decidisse agir. Só que com a lealdade ao Diablo e ao Rimuru e a necessidade de manter os nobres vivos, o Yon e o seu grupo estavam mais preocupados com os próprios nobres, cara. Quando o Razen repreendeu o Carlos, surpreendendo todos com uma atitude absurda que foi lá e congelou o cara. Acabou o problema. Acabou com a discussão em 2 tempos, tá ligado? Então, o Diablo interveio, anunciando como fiel servo do Rimuru. A presença dele deixou alguns dos ministros um pouco confusos, um pouco tremendo e tal, especialmente o Razen, que compreendia o significado do nome Diablo, e enquanto o Diablo avançava lá, foi pro trono do rei, os Cavaleiros Imperiais até tentaram bloquear ele, só que eles foram paralisados pelo medo, né? E o Diablo, por enquanto, nesse momento, não fez absolutamente nada. Só a presença dele era suficiente pra deixar a galera tremendo, sacou? Pra tu ver o nível. Por meio desses sentidos aguçados, o instinto de sobrevivência, todo mundo não encosta. Eles perceberam que o Diablo era uma pessoa perigosa. O ambiente ficou tenso. E aí ele foi lá, conversou com o Edmales. O Diablo, então, jogou ainda mais, ó. Foi uma jogada de marketing, tá? Porque ele jogou a poção lá, voltou o Edmales ao normal e falou pra geral, ó, fez tipo a propaganda, especialidade aqui da nossa nação, a poção perfeita e tal, tudo mais. Realmente era uma poção muito diferente, ó. Só que na real não era a poção que fazia diferença, e sim o que o próprio Diablo fazia para reverter a maldição que a Xion tinha colocado. Então assim, uma mudança dramática aconteceu na frente de todo mundo. A poção derramada sobre o rei, ele voltou ao normal, à forma saudável, deixando os médicos magos todos surpresos. Eles começaram a comemorar, testemunhando o rei ali, sendo transformado de volta na forma humana dele e esgotando todas as opções disponíveis. E isso tudo da poção ainda é um esquema, porque o que acontece? O Diablo ele já tinha conhecido os detalhes da poção através do Gabiru, e ele percebeu a intenção do Rimuru em promover a poção. Por isso que ele foi lá e falou que ele só vendia, ó, só comercializava com as nações amigas e tudo mais. A inteligência dele permitiu que ele encenasse uma peça muito dramática e muito eficaz, explorando cada uma das fraquezas do rei de Falmouth e de todos os nobres. A dedicação e capacidade de manipulação do Diablo eram notáveis, mantendo toda a personalidade dele intacta e aterrorizando qualquer um que pensasse em se opor a ele. Ele não tinha a intenção de massacrar todos no castelo, sabendo que isso, lógico, acabaria tirando um pouco da confiança do Rimuru dele e tal. Então o plano dele envolvia usar o medo e a compaixão como ferramenta para manipular todos os nobres e tornar eles obedientes. Lógico, eliminar aqueles que escolhessem o lado errado. Então o Diablo, com uma expressão mais dominadora, se dirigiu ao rei Edmales, observando atentamente a reação dele, né, nervoso com o que estava acontecendo, e o rei, visivelmente exausto, agradeceu pela salvação ali, pelo que o Diablo fez com ele. Só que, sob o efeito do poder do Diablo, a lealdade dele era inquestionável. Qualquer
indício de traição seria imediatamente percebido, como a gente tinha comentado. Os servos, quando viram o rei restaurado, rapidinho ajudaram ele a se vestir. Enquanto isso, o Diablo, com um sinal nos olhos, indicou ao rei que era hora de agir. O rei, compreendendo a sugestão, concordou com isso e, em seguida, o Diablo assumiu o papel de mensageiro, transmitindo uma mensagem do Rimuru ao rei de Falmouth, enquanto todos os outros nobres ali ficavam observando, vendo o que estava acontecendo. Quando ele aceitou a proposta do Diablo com a mais alta honra, o rei Edmales não só buscava evitar os conflitos, mas também reconhecer a Federação de Tempestes como uma nação legítima. Acontece que o Diablo deu 3 opções para ele escolher. Uma das opções, ele tinha que pagar um negócio caro pra caramba lá, né? Que são as moedas de ouro estelar, e entregar o trono. A outra opção era ou continuar essa guerra toda, ou então a última das últimas opções era se tornar um estado vassalo de Tempest. Eles não iam querer fazer isso. Então, eles acabaram abrindo caminho, reconhecendo Tempest como uma nação, vão com certeza entregar o trono. O Diablo fez tudo para que eles pagassem as moedas para o Rimuru e a nação do Rimuru ficasse muito rica, e ao mesmo tempo para que eles conseguissem botar outra pessoa no trono, que seria o Yon, que entraria no lugar desse rei e se tornaria um nobre, pelo que a gente tá vendo a partir de agora. Então assim, tudo abriu para uma futura negociação entre Tempest e eles. Os nobres, percebendo a seriedade dessa situação, recuaram das objeções. Ninguém ficou contra. Eles entenderam o conflito, como isso traria danos para ele. Essas opções oferecidas, mano, são tão limitadas que deixaram o rei sem escolha, além de se render e enfrentar a destruição do reino dele, tá ligado? A habilidade persuasiva do Diablo se manifestou enquanto ele revelava cada demanda que ele queria. Observando todas as reações da galera, a gente consegue ver isso. Apesar dos objetivos de tentar negociar prazos longos aí, todo mundo falando, um mês e tal, tá difícil porque não vai conseguir fazer rápido. O Diablo, mano, implacável na posição dele, chegou. Só vou aceitar em uma semana. Se não tiver em uma semana essa resposta, a gente vai considerar que vocês querem continuar a guerra. E se for continuar a guerra com Tempest, acabou. Porque eles não têm mais exército. O exército foi embora. O Rimuru matou todo mundo. E agora eles vão lutar com o quê? Eles não vão ter saída a não ser entregar ali as mãos, abaixar as asinhas, ó. E assim, ó. Pum, e se entregar pro Rimuru. Não tem como. Então o grupo do Yon terminou por ali, mas o Diablo, com todos os negócios, estavam longe de acabar. Ele partiu, deixando para trás um ambiente todo tenso, né, onde as demandas impostas ali deixaram pouca margem para certas mudanças, e ele explicou isso tudo pro Rimuru no final das contas. Aí eles entenderam que realmente Falmouth vai cair pra Tempest, mano. Não vai ter jeito. E de qualquer forma, Tempest vai sair ganhando. O Rimuru vai sair ganhando nessa. Muito maneiro. E detalhe, a gente só viu esse iniciozinho, tem muita coisa pra acontecer, meu amigo. A abertura já te mostrou muito. O Diablo vai ter destaque nessa temporada. E eu quero muito ver isso. Eu tenho certeza que você quer ver também. Então, se você quiser acompanhar, é aquilo. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá perdendo tempo, mano. Vem comigo pra gente acompanhar essa volta junto. Pra gente ver episódio por episódio, eu te explicar cada coisa do episódio aqui, ponto por ponto, pra gente entender e não deixar nada de fora. Vamos nessa junto? Tamo junto demais, galera. Obrigado muito, 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 muito por vocês fazerem parte do canal, por deixarem o seu like aí, né, que eu sei que você vai deixar o seu like, por dar essa força pra gente estar bem próximo de chegar nos 200 mil. Eu tô muito feliz a cada dia e a cada vídeo que eu trago aqui no canal. Valeu, beijo no coração de vocês e eu te vejo na próxima. Fui!